Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso de Microgeração Solar Fotovoltaica disponibilizado pelo Lab Solar. Nesta aula, iremos mostrar os diversos componentes do calc e no fim, iremos realizar um exemplo utilizando todos. Antes de falarmos sobre os componentes, iremos falar brevemente sobre formatação. Formatação é nada mais do que alterar os dados para que obtenhamos uma maneira mais intuitiva de visualizar os dados e evitar confusões e interpretações erradas. Aqui temos um exemplo de planilha não formatada e planilha formatada. A diferença de facilidade de interpretação dos dados é notável. O primeiro componente que iremos estudar para realizar a formatação de dados é a mesclagem de células. Ela junta, funde células separadas em uma só, tendo seu endereço referente à célula mais ao topo e à esquerda. Essa junção faz com que não seja necessário escrever várias vezes a mesma palavra em diferentes células. Se quisermos utilizar esta ferramenta, deveremos procurar pelo botão envolto ao círculo. E, para poder ser selecionado, é necessário no mínimo 2 células pré-selecionadas. Outro componente importante é o ajuste de células. Às vezes, é necessário escrever palavras de grande tamanho. No primeiro momento, o tamanho excedente fica cortado e não é possível vê-lo. Para isso, ajustamos-los para poder visualizar todo o conteúdo. Existem 2 métodos para ajustar: o método de 2 cliques e o botão mudar texto. Podemos visualizar então a diferença entre os 2 métodos. Se quisermos que a coluna seja ajustada, utilizamos o método de 2 cliques entre colunas. Caso queiramos que a linha seja ajustada, utilizamos o botão moldar texto. Em seguida, falaremos sobre o botão bordas, utilizado para inserir bordas ao redor de uma célula selecionada. Ao inserirmos bordas, podemos segmentar dados em diferentes regiões das planilhas. Se quisermos utilizar essa ferramenta, deveremos procurar pelo botão envolto ao círculo. As opções de bordas que podemos aplicar são representadas pela imagem abaixo. Temos então um exemplo de bordas sendo aplicadas sobre células, sendo o primeiro momento sem células e o segundo com. Temos também a cor de preenchimento, a qual insere uma cor específica no fundo da célula. Essa opção é bem utilizada para segmentar dados, geralmente títulos dos dados. Se quisermos utilizar essa ferramenta, deveremos procurar pelo botão envolto ao círculo. E temos as seguintes opções de cores. Se quisermos alguma que não esteja nesta paleta, deveremos ir em cor personalizada. Temos então um exemplo aplicando tais cores de preenchimento, segmentando um título de seus dados. Além da formatação, temos o recurso de fórmulas no calc. Ele existe para automatizar planilhas e poupar esforço. Toda célula pode conter uma fórmula ou um dado. Caso seja uma fórmula, deverá começar pelo caractere igual. As fórmulas podem conter valores de outras células, operações matemáticas ou funções pré-definidas, que podem realizar certa operação. Neste exemplo, temos que o valor de uma célula é igual a B3 vezes, abre parênteses, 1 mais C4 vezes D4, fecha parênteses. Temos então um exemplo aplicando tais fórmulas e o que foi digitado em cada fórmula. Por fim,
Se quisermos alterar o valor das células de referência, o Calc automaticamente recalculará tudo. Um recurso bastante utilizado é de utilizar valores de outras planilhas em uma planilha. Para isso, ao invés de digitar o nome de uma célula somente, devemos digitar cifrão, nome da planilha, ponto e a célula. Podemos também digitar em uma célula igual e irmos em outra planilha e clicarmos sobre a célula. O Calc automaticamente escreverá o endereço. Também muito utilizado o preenchimento automático preenche valores de células automaticamente. Isso evita esforço quando é necessário preencher muitas células de uma vez. Se não houver um padrão, ele irá repetir valores. Se tiver, ele irá acompanhar. Números e endereços seguem um padrão de ordem crescente. Se quisermos utilizar, iremos no quadrado localizado no canto inferior direito da célula ativa, pressionaremos o botão do mouse e o arrastaremos. Temos alguns exemplos de preenchimento automático, sem padrão e com padrão, observando que letras e horas podem não ter padrão, logo seus valores são copiados. Já números e datas podem ter padrão, logo seus valores seguem uma ordem. Outro exemplo é com endereços. Podemos ver que os endereços seguem uma ordem e copiam valores de outras células. Muitas vezes, queremos que as células sigam um padrão e outras vezes não. Para evitar isso, utilizamos a ancoragem, que assim como a âncora de um navio, atraca. Neste caso, atraca as células. Uma linha ou coluna ancorada não poderá ter seu valor alterado pelo preenchimento automático. E, para ancorar uma linha ou coluna, é necessário inserir o símbolo cifrão antes deste. Temos então exemplos de linhas, colunas e linhas e colunas ancoradas. Há também o seguinte exemplo. Aqui podemos ver que uma planilha não possui ancoragem. Portanto, ao realizarmos o preenchimento automático, os valores das células vazias serão alterados para os valores indicados pelas setas ao lado. Podemos ver também que, ao ancorarmos as células, ao realizarmos o preenchimento automático, os valores das células vazias serão alterados, mas as células ancoradas não irão. Por fim, falaremos sobre gráficos, um recurso muito utilizado para fazer análise, pois permite analisar comportamentos de dados mais facilmente utilizando imagens. Existem diversos tipos de gráficos no Calc. Para criar um, basta selecionar as informações que deseja inserir e então clicar no botão Inserir gráfico. Temos aqui exemplos de gráficos que conseguimos gerar. Uma vez aprendido diversas ferramentas do Calc, agora iremos para um exemplo prático. Nosso problema consiste em comparar a diferença de juros simples e compostos em uma aplicação. Nosso capital inicial é de 1.000, os juros de 5% e o período compararemos em 12 meses e 24 meses. Primeiramente, iremos fazer uma pequena tabela que calcule nossas informações. Para isso, escreveremos o capital, juros, período e o montante final, em juros simples e juros compostos. Sabendo a fórmula de juros simples, que é capital vezes 1 mais juros simples vezes período, e de juros compostos, que é capital vezes 1 mais juros compostos elevado ao período, escreveremos as respectivas fórmulas nos campos correspondentes.
Podemos alterar o período para o valor que desejarmos, que o cálculo automaticamente recalculará os montantes. Para a formatação, vamos primeiramente mesclar as células necessárias, que são os títulos: capital, juros, período e montante. Em seguida, alinharemos todas as células ao centro e ao meio. Após, selecionaremos apenas os títulos e mudaremos sua cor de preenchimento para azul claro 2. Em seguida, mudaremos os dados para cinza claro 3. Também mudaremos as bordas, selecionando todas as bordas. Além disso, alteraremos os dados de capital e montante. Por serem valores monetários, alteraremos sua formatação para o formato monetário. Selecionaremos apenas as células desejadas, pressionando a tecla Ctrl. Em seguida, clicaremos em Formatar como moeda. Alteraremos então o nome da planilha. Para isso, iremos na aba de folhas com o botão direito e clicaremos em Renomear planilha. Alteramos então o nome para investimentos. Após, criaremos uma nova planilha com o nome Evolução. Faremos então um cabeçalho semelhante ao da planilha anterior. Para preencher a coluna período, iremos utilizar o preenchimento automático para preencher até 24 períodos. Para preencher a coluna capital, iremos pegar o valor utilizado na outra planilha e depois mesclar sobre todos os períodos. Para preencher os montantes, utilizaremos as mesmas fórmulas das planilhas anteriores, utilizando os valores correspondentes. Porém, cuidado! Se não ancorarmos o valor de capital e juros, quando aplicarmos o preenchimento automático, o valor dos montantes será zero. Para isso, ancoraremos as variáveis. Em seguida, é possível observar que ele consegue calcular corretamente. Faremos a mesma coisa para os juros compostos. Após preenchidos os dados, iremos então formatar as células. Para isso, selecionaremos todos os dados, alinharemos ao centro e ao meio, e inseriremos bordas. Então, alteraremos a cor de preenchimento dos títulos e dos dados. Por último, iremos inserir dois gráficos, um comparando o montante total em 12 períodos e o outro comparando em 24 períodos. Para inserir um gráfico, selecionamos todos os dados que queremos e clicamos na opção Inserir gráficos. Em seguida, selecionamos o tipo de gráfico desejado e clicamos em Próximo. Selecionamos então a opção Primeira coluna como rótulo e já podemos finalizar. Após o primeiro gráfico gerado, movemos para outra planilha. Em seguida, inseriremos outro gráfico. Faremos o mesmo processo do anterior, mas alteraremos o tipo de gráfico. Ao finalizar, selecionaremos o gráfico e clicaremos em eixo Y. Iremos então na aba Escala. Iremos na opção Valor Mínimo, desabilitaremos a opção Automático e alteraremos seu valor para 1000. Geraremos então o nosso segundo gráfico. Na próxima aula, veremos as principais funções